Bom, vamos começar. Antes de mais, boa tarde a todos. Um agradecimento principal ao Grupo AGEAS Portugal pelo convite a estarmos nesta sessão. Um agradecimento também aos que estão aqui connosco. Preferiram estar aqui em vez de estar na praia, que hoje está um calor mesmo de verão, de pico de verão. E, por último, mas não menos importante, um agradecimento ao Lourenço, à Marta e ao Luís por ter aceito. Quer um copo de água, Luís? Pode servir. Eu estou... por terem aceito fazer parte aqui deste painel, numa combinação de temas que para nós nos parece altamente vantajosa partilhar convosco e que possam também depois partilhar com aqueles com quem convivem. Não posso passar aos meus caríssimos convidados e oradores deste painel sem antes vos dizer porque é que eles foram escolhidos e porque é que estamos aqui, porque é a Move Saúde. A Move Saúde é uma associação sem fins lucrativos, criada este ano, que se dedica à prevenção da doença oncológica, muito focada no cancro digestivo e com principal atuação sobre o cancro coloretal, sendo ele o primeiro em número de novos diagnósticos e o segundo em número de mortes. Várias entidades, uma das quais o Grupo AGEAS Portugal, que é associado fundador, seis entidades privadas, na qualidade de fundadoras, criaram esta associação e temos também mais 3 grupos empresariais que nos capacitam para levarmos esta nossa missão a bom porto. Quando olhamos para a doença e quando estávamos a pensar como seria a nossa atuação junto da população, era fundamental nós trabalharmos na causa, ou seja, percebemos mas porquê é que acontece. Hoje em dia sabemos que há muita dedicação no âmbito do tratamento, mas como é que chegamos à doença? Como é que nós podemos promover a saúde? E foi trabalhar a prevenção primária, que é um também dos nossos principais pilares, além de escalar o rastreio, também na ótica da prevenção e do diagnóstico precoce, que chegamos à componente da nutrição, do exercício físico e também a ciência comportamental, e por isso que junta aqui 3 especialistas da área da saúde, 3 áreas distintas, mas que são fundamentalmente complementares e que devem ser entendidas no seu conjunto. Marta Carriço, que é nutricionista, tem uma vasta experiência na área de gastroenterologia, oncologia, da prevenção ao tratamento, portanto acaba por correr aqui esta jornada da nossa saúde, mas também o impacto que tem a nutrição na componente do tratamento. Luís Betancourt Sardinha, professor catedrático na Faculdade de Nutricionalidade Humana, de prescrição de exercício, não se prescrevem só medicamentos, prescreve-se exercício fundamentalmente e trabalha também na área da investigação. Igualmente como a Marta também tem uma componente de investigação, tanto na componente sedentária, aptidão física e também de exercício, atividade física e também o impacto da atividade física em determinadas doenças, como são elas, e nós sabemos que é o ponto de partida para tantas outras, como a obesidade, a diabetes tipo 1 e também agora da oncologia. O Lourenço Palma dos Reis, consultor na área comportamental, de ciência comportamental e também formador, portanto é um curioso e no desenvolvimento ou na capacidade humana de comportamento e também porque é que é tão complexo para nós ligarmos as nossas atitudes ou mudarmos as nossas atitudes e é aqui que trabalha principalmente a componente da ciência, que é altamente complexa, mas também muito, muito valorizada e é bom de podermos destacar. Eu vou passar a palavra aqui aos meus oradores e começo com a Marta. Marta, se puder pegar no microfone. 500 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que o teu alimento seja o teu medicamento e vice-versa, não é? No pleno século XXI, como é que nós estamos? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e parabéns por esta iniciativa. Estes projetos são extremamente importantes. Temos que investir claramente na prevenção primária para a sustentabilidade do nosso sistema de saúde. Sem dúvida alguma, acho que faz todo o sentido voltarmos atrás até esse tempo. Durante algum tempo acho que nos esquecemos do poder que a alimentação podia ter na prevenção da doença, mas também na promoção da saúde. E sem dúvida alguma, aqui também no contexto nacional, há aqui uma lacuna naquilo que são os hábitos alimentares saudáveis. Nós todos já ouvimos falar do que é ter uma boa alimentação, muitos de nós acham que têm, alguns têm, outros não têm.
E nunca é demais estarmos a falar aqui da importância da alimentação no contexto da doença oncológica. Inclusive a alimentação, associada a outros 4 fatores, faz parte do grupo do estilo de vida, e o estilo de vida hoje em dia sabe-se que é responsável por 30% a 50% dos casos de cancro. Apenas 10 a 15% dos casos de cancro são responsáveis pela hereditariedade, portanto, pelo ADN que os nossos pais nos deixaram. E, portanto, nós temos aqui um papel a fazer e, na verdade, enquanto fatores de estilo de vida, entra a alimentação, entra a obesidade, que neste momento já supera o tabaco enquanto fator de risco de estilo de vida mais marcante neste contexto, entra o excesso de consumo de bebidas alcoólicas e entra também a parte do sedentarismo, que depois irei deixar para o Luís falar. Mas sem dúvida alguma que a alimentação tem aqui um papel importante. E, por exemplo, no contexto do cancro coloretal, nós sabemos que, por exemplo, consumimos demasiada carne vermelha. A carne vermelha é um dos fatores de risco se consumida em excesso. Consumimos carne processada também a mais e acabamos por consumir em déficit hortofrutícolas, que são alimentos ricos em vitaminas, minerais, uma série de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que acabam por ter um papel na proteção daquilo que é o desenvolvimento da doença, que tem por base uma inflamação. E hoje em dia o ambiente que nos circundeia acaba por promover uma formação de uma série de compostos que acabam por agredir as nossas células. E se nós não dermos ferramentas ao nosso corpo para ele reparar estes danos que acontecem diariamente, e uma dessas formas é através da alimentação, através destes compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, nós acabamos por estar mais suscetíveis a vir desenvolver a doença, nomeadamente a doença oncológica. E este é um dos fatores pelos quais a alimentação é tão importante, a capacidade de fornecer substâncias anti-inflamatórias que previnem a lesão das células que podem levar a um tumor, por exemplo. E é um bocadinho também voltar àquilo que é à mensagem de Hipócrates, mas também às nossas raízes mediterrânicas, que tem sido um padrão alimentar muito destacado nos últimos anos a nível da evidência científica. A dieta mediterrânica tem vindo a demonstrar que pode diminuir o risco de cancro na ordem dos 14%. E esta é uma dieta rica em cereais integrais, em fruta, hortícolas e um consumo moderado de proteína de origem animal, que é aquilo que estamos a consumir agora em excesso ainda. Marta, obrigada por esta introdução que é tão importante. Eu tenho 2 questões relativamente ao que estava a dizer. Uma é a população, se a população sabe aquilo que deve comer, e outra é em que quantidades, proporções e momentos de refeição deve fazê-lo. Certo. Se a população sabe fazer, ainda não todos, diria eu, porque a verdade é que o último inquérito nacional da alimentação e da atividade física ainda nos mostra que a adesão a uma dieta mediterrânica dos portugueses ainda é baixa, ainda rondamos cerca de 50% das pessoas têm uma adesão moderada à baixa à dieta mediterrânica e nós devíamos ter uma adesão alta, vivemos aqui perto da zona do Mediterrâneo. Sabemos, esse inquérito vem-nos mostrar também que uma grande parte da população não consome este grupo de alimentos protetores, os hortofrutícolas, os cereais integrais, as leguminosas, e que o consumo de carne vermelha é uma prática muito regular e em excesso. Em que momentos é que os devemos consumir? Na verdade vai sempre depender, isto é sempre deve ser acima de tudo personalizado a cada um, a nossa rotina, não é igual para toda a gente, mas por exemplo ter em mente alguns princípios base, saber por exemplo que na nossa rotina devemos incluir 3 a 5 porções de fruta por dia, já que todos comeram fruta hoje, se calhar não, até havia um anúncio sobre isto. Saber que devemos incluir pelo menos em 2 momentos hortofrutícolas, seja através das sopas, meio prato de legumes e saladas. Já hoje ao almoço todos comemos hortícolas, se calhar aqui um bocadinho mais fácil, hoje está calor com as saladas, mas nem sempre isto acontece ao almoço e ao jantar. Por outro lado, em termos de consumo de carne vermelha, a carne vermelha deve entrar para as mulheres na ordem até 350 gramas por semana e para os homens até 500 gramas por semana. Se eu olhar para o comprimento da minha mão, eu estou a falar de 150 gramas. Portanto, se olharem para a vossa semana, se calhar já introduziram mais carne vermelha, olharem para a semana anterior, do que aquela que seria o adequado. Algum de vós já incluiu alguma refeição vegetariana? Sim, excelente, porque a dieta mediterrânica preconiza isto mesmo, introduzir as leguminosas enquanto fonte proteica,
Isto porque, lá está, a nível de sustentabilidade e a nível de saúde, sustentabilidade ambiental, mas também de saúde, nós estamos muito aquém do que é necessário. Portanto, alguns princípios base acho que já era muito bom, já era muito positivo. E aqui no cancro coloretal nós sabemos que para prevenir o cancro retal precisamos de consumir pelo menos 2 porções de fruta por dia e, portanto, se puder deixar só esta mensagem já era extremamente positivo. Sabemos também que o consumo de bebidas alcoólicas é um problema neste contexto, portanto, apesar da recomendação, por exemplo, da Direção-Geral de Saúde ser os homens poderem consumir até 2 porções de vinho por dia, nós sabemos que 2 ou mais porções de vinho por dia já são um fator de risco para cancro coloretal e, portanto, a recomendação internacional hoje é de reduzir o consumo de bebidas alcoólicas ao mais possível, deixar para ambientes festivos e não uma coisa regular como é o consumo de um copo de vinho diariamente que existia e que se calhar muitos de nós, ou os nossos pais ou gerações mais antigas, continuam a utilizar isto como base da sua rotina, que faz parte, mas que podemos se calhar começar a trabalhar no nosso futuro. Ainda mais uma questão que tem muito, acho que está enraizada em Portugal, com o papel ao qual foi dada visibilidade à nutrição, que é a nutrição para a perda de peso, não é? Uma nutrição de emagrecimento, com plano de emagrecimento que está muito correspondente com uma alimentação restrita e que acabamos por pensar na nutrição, não, eu vou ter que reduzir, vou ter que retirar, quando uma boa nutrição deve acrescentar. Exatamente. Qual é o shift que devemos fazer aqui para mudar este comportamento? Eu concordo plenamente consigo. Acho que a palavra dieta por si só já está associada a algo que é de restrição. Mas dieta diz respeito apenas aos alimentos que consumimos. E até quando falamos de dieta mediterrânica, falamos de um estilo de vida. Nem sequer falamos dos alimentos só, porque inclui depois a parte do convívio, do exercício físico, etc. Eu acho que o importante é, em primeiro lugar, garantirmos que de facto, perceber a importância que é introduzir estes alimentos protetores. E depois de introduzirmos estes alimentos protetores, quais é que eu posso reduzir para tornar a minha dieta mais equilibrada? Eu acho que aqui, na parte da mudança, vou pedir depois ajuda aqui ao meu colega Lourenço, que acho que pode acrescentar muito, mas acho que esta mensagem de introduzir estes alimentos com caráter anti-inflamatório, acho que já é muito significativo para nós depois podermos, efetivamente, se calhar, moderar aqueles que têm sempre espaço na nossa alimentação, quer seja um espaço semanal, quer seja um espaço mensal. Nada tem que ser restringido para termos uma boa alimentação, mas tem que ser tudo com conta, peso e medida. Obrigada, Marta. E agora passava a palavra ao Luís, que na sua experiência, ou seja, acompanhando o ciclo de vida, desde criança até um jovem adulto, entre aspas, não é jovem, já sénior, e também com a ligação, ou seja, toda a evolução e a relação que vão tendo com a atividade física ou uma dinâmica, não falando só de exercício, e também a ligação a determinadas doenças, nomeadamente a prevalência da obesidade, que nós já vamos assistindo desde idades mais jovens. O que é que tem para nos ensinar relativamente à nossa evolução, desde crianças, ou a evolução dos nossos filhos, e também a presença da dinâmica / atividade física na nossa vida? Boa tarde. Agradecer naturalmente o convite. Eu não vou ensinar nada a ninguém, vou conversar com as pessoas. Noto que aqui estão essencialmente mulheres. Os homens continuam a ser super-homens, não sei porquê, mas é assim. Bom, naturalmente que, para se falar deste assunto, talvez a interpretação mais precisa tem que ser reconhecido que o exercício tem evidência da mais diferentes fontes para se referir que é o instrumento mais barato de saúde pública que nós temos. É o instrumento mais barato. E como a questão foi colocada, desde os jovens até às pessoas, enfim, mais experientes na vida. E como colocou o assunto nos jovens, eu vou tentar ser um pouco casuístico, isto é, assuntos com os quais eu vivi mesmo. E o primeiro colocado relativamente aos jovens é interessante e também colocou o assunto da obesidade. Eu entendo que quando estamos a falar com os jovens, nós não podemos ter uma aproximação, precisamente no âmbito deste assunto, do exercício físico, uma aproximação que eles têm a capacidade de abstração, que tomam decisões em função da sua saúde.
Isto não existe. O chamado Health Belief Model, ou seja, o modelo associado à saúde, naturalmente que nas pessoas adultas, nas pessoas mais velhas, muito bem. E porquê é que eu refiro isto? Porque daquilo que, nos últimos anos, aquilo que mais me impressionou foi, por exemplo, observar que em 400 crianças, aqui do Conselho, aqui não, do Conselho de Oeiras, em que faziam um pouco mais de exercício, e significa que tinham uma aptidão física melhor, tinham melhor desempenho académico. Melhor desempenho académico. E eu, na altura, fiquei muito admirado com esta observação, embora há muitos anos alguém tenha observado algo desta natureza, e na altura eu perguntei-me porquê é que isto acontece. E isto remete-nos para algo que tem a ver com todo o ciclo de vida, mas é o facto daqueles jovens, por fazerem mais exercício, mais atividade muscular, ativarem algumas proteínas que, no próprio músculo, porque nós também sempre entendemos o músculo, nomeadamente como um órgão efetor, que nos leva daqui para ali, mas é um órgão que segrega muitas proteínas que afetam muitos outros órgãos. E neste caso o próprio cérebro. E portanto eu fiquei muito admirado e é por isso esta evidência. E cá está. E não é preciso esta capacidade de abstração. Porquê? Porque os miúdos sabem que isto pode ser importante para o rendimento académico. Os pais, as famílias, podem perceber que isto é importante para aquilo que é determinante numa fase de crescimento e desenvolvimento dos estudantes. Um colega meu, em Granada, na Universidade de Granada, ali no sul de Espanha, com uma aproximação relativamente similar, mas com resultados diferentes, observou com ressonância magnética algumas das razões porque é que isto acontecia. E portanto, o que é que acontece? O exercício promove o quê? Aquilo que eu ensinei, e ensinaram-me a mim, que a partir de certa idade não era possível criar mais neurónios no cérebro. E o que é que parece que acontece? E com ressonância magnética que se observa que mais exercício, mais neurónios e essencialmente também alguns neurónios ligam-se mais facilmente uns aos outros, a chamada sinapsogénese. E portanto, nos jovens, nós em vez de abordarmos o assunto pela via da obesidade, porque não vamos ter resultados com isto, vamos ter que ter resultados por algo que ainda é mais relevante e que não precisa com, enfim, esta abstração dos jovens que quando tiverem 50 anos, quando tiverem 40 anos, quando tiverem 60 anos, vão ter problemas de saúde. Isto não funciona. E por outro lado, naturalmente, realçar esta dimensão a algo que tenha um impacto mais imediato. Falou no ciclo de vida, eu vou falar do outro extremo, depois para falar do centro. Do outro extremo, nas pessoas mais velhas, eu diria que o exercício é cada vez mais, é mesmo essencial e é insubstituível. É insubstituível. Todos nós vamos perdendo massa muscular, todos nós vamos ter aquilo que se chama uma síndrome de obesidade, de osteoporose e também de redução da massa muscular. Portanto, e não há outra forma de resolver isto. Que começa cedo, não é? Exatamente. Começa mais cedo do que nós sentimos a perda de massa muscular. Isto começa por volta dos 30 anos, com uma taxa de redução que depende se as pessoas fazem exercício, sim e ou não. E quando se fala, por exemplo, desta síndrome, que é a associação de obesidade, com a redução da massa muscular, da sarcopenia e com a redução da massa muscular, da osteoporose, realçar aqui um ponto que é essencialmente sensível e que nada mais pode influenciar, que é da obesidade abdominal. E que não há alimentação que resolva isto. Não há alimentação que resolva isto. Porque o exercício tem um efeito seletivo.
Isto é mais prevalente nos homens do que nas mulheres, a barriguinha. Mas, curiosamente, o efeito, muitas vezes tem-se esta visão mais sistémica, mais global, associada ao dispêndio energético, mas o exercício acaba por mobilizar mais tecido adiposo na zona abdominal do que nas outras zonas. E se aquele tecido, que é essencialmente, vamos chamar, enfim, atrogénico, pronto, que promove mais a doença do coração, é essencialmente nesta zona abdominal, porque está mais junto ao fígado, está mais junto ao pâncreas, enfim, e mais triglicéridos são mais mobilizáveis. E, portanto, também há este efeito, não de natureza global, mas essencialmente de natureza seletiva. E, portanto, nas pessoas mais velhas é algo que é realmente insubstituível e, naturalmente, quando se fala de algumas doenças, cuja prevalência, aliás, cuja incidência tende a aumentar nas pessoas mais velhas e, portanto, como consequência, a prevalência também aumenta, naturalmente com o efeito preventivo. Qual é a nossa experiência que temos? Nós temos experiência realmente de trabalhar com pessoas com obesidade, num chamado designado programa Peso, em que na faculdade por lá passaram cerca de 700 mulheres com excesso ponderal e mais recentemente pessoas com diabetes tipo 2, que é um problema muito grave na sociedade. Na nossa sociedade, mas em todo o mundo, porque em algumas doenças o assunto tem-se vindo a controlar, mas a diabetes tipo 2, infelizmente, a incidência está a aumentar, principalmente na Ásia, mas em Portugal, por exemplo, é o país europeu cuja prevalência é maior, andamos ali pela borda dos 12% ou 13%, e que naturalmente tem as consequências que tem. Ora bom, a nossa experiência de trabalhar com pessoas com diabetes tipo 2 permite um controle muito mais eficaz da glicémia, que é o fator determinante, mas nomeadamente aquilo que tem a ver com a qualidade de vida daquelas pessoas. A outra experiência, por isso há pouco referi a alguma dimensão casuística, que tem a ver com pessoas com cancro da mama. Não no domínio da prevenção, ainda não chegamos aí, já deveríamos ter chegado, mas não chegamos, mas com pessoas que têm cancro da mama, neste caso, naturalmente, mulheres. E deixa-vos dizer que, para além dos indicadores que nós vamos recolhendo, os marcadores de saúde que nós vamos recolhendo, o que é determinante é nós observarmos aqueles que são os testemunhos destas mulheres, quando no programa que nós temos está a decorrer neste momento da faculdade e também na Fundação Champalimau, portanto é uma iniciativa conjunta, é o depoimento daquelas mulheres no que respeita àquilo que tem alterado várias coisas que são sensíveis ao seu bem-estar. Primeiro, a qualidade do sono. A qualidade do sono, que também se está a monitorizar e que tem naturalmente a ver com o bem-estar dia a dia. Segundo, digamos, atenuação do impacto da intervenção clínica, que naturalmente tem algum impacto, a quimioterapia, a radioterapia, e tem um impacto relevante na atenuação destas intervenções, que naturalmente são necessárias. Um terceiro impacto também, que não está explícito no depoimento das pessoas, tem a ver com a eficácia da intervenção farmacológica. Não vou explicar aqui os detalhes, mas é um impacto muito relevante, mas eu queria essencialmente realçar aqui aquilo que tem a ver com o bem-estar diário, a forma como as pessoas se percebem elas próprias, a forma como interagem com as famílias e portanto, uma outra percepção pessoal daquela situação que tem, as circunstâncias que tem. As pessoas adultas têm mais autonomia. Eu não me preocupo muito, deixo-vos dizer, mas naturalmente que há aqui uma dimensão de natureza preventiva. É uma mensagem que tem que ser realçada
Sendo que gostaria aqui de mencionar um entendimento que geralmente existe nas pessoas, que é este: bom, eu já há muito tempo que não faço exercício, já não vale a pena. Ou então o contrário também, que é pessoas que em jovens ou foram atletas, fizeram exercício durante toda a vida e pensam que o impacto é para toda a vida. E por isso houve um dia, e julgo que foi numa conversa assim deste tipo, que me saiu esta frase, que é sempre tarde para começar, mas é sempre cedo para desistir. Isto é, há evidência claramente de natureza epidemiológica que mesmo pessoas que foram sedentárias durante muito tempo, vale a pena começar. E também em pessoas que, por qualquer razão, tiveram um percurso muito grande, devem evitar todas as circunstâncias para desistir. Agora, a pergunta que se pode colocar: mas o que é necessário diariamente? Eu aqui gostava só de realçar, e vou terminar, o conceito das 24 horas. Muitas vezes temos aquele olhar que o exercício tem a ver com irmos ao ginásio, ou vamos correr, ou seja o que for. Muito bem. E curiosamente, em Portugal, e nós temos evidência dessa natureza, nada tem a ver com aquilo que muitas vezes a comunicação social refere, e algumas pessoas com alguma responsabilidade também referem que nós somos um país sedentário. Não somos. Não somos. Podemos ter outro tipo de indicadores, mas não somos. E por uma razão muito simples. É porque esses indicadores muitas vezes têm a ver com questionários. E as pessoas quando respondem aos questionários, têm a ver com aquilo que é a percepção do exercício físico do desporto. E como sensores de movimento, temos evidência epidemiológica desde há 10 anos atrás, e numa segunda vaga novamente, que cerca de 70 e tal % dos portugueses cumprem com essas recomendações. Ou seja, a norma social, felizmente, alterou-se em Portugal. E alterou-se em Portugal porquê? Não foi por diretivas da Direção-Geral de Saúde. Não foi por as pessoas admitirem que isto faz bem à saúde. Foi por uma razão muito simples. Uma razão muito simples. Foi pela alteração ecológica que existe, pela disponibilidade de ação que as pessoas têm, pelo facto de muitos municípios terem desenvolvido espaços de fruição agradáveis, de disponibilização imediata, e a situação alterou-se. E por isso significa o quê? Neste conceito das 24 horas, tudo conta. Tudo conta. Eu, na altura, quando nós conversamos, por exemplo, nós estamos sentados. Há uma investigadora norte-americana que trabalhou durante muitos anos em Houston, em que ela escreveu um livro que tem um título muito interessante, que é Sitting Hills, Moving Hills, ou seja, estar sentado mata, enfim, é uma força de expressão, naturalmente, mas andar, caminhar, é qualquer coisa que ajuda e tem um efeito anti-inflamatório. E porquê é que ela descreveu este livro? É porque ela analisava os astronautas quando, durante algum período, estavam em imponderabilidade, que é o que nós estamos aqui, praticamente. E quando vinham para a Terra, tinham que fazer exercício. Porquê? A massa óssea diminuía. Estavam frágeis. A massa muscular diminuía. Estavam frágeis. Que é um modelo extremo do que se passa connosco quando estamos muito tempo sentados. E por isso, para além de eu estimular as pessoas a fazerem fruição desses espaços bonitos, para além de mobilizar as pessoas, por que não fazer um exercício mais intenso, orientado nos ginásios, há algo que é mais fazível, é mais execuível e tem um grande impacto, e também há evidência dessa natureza, que é das pessoas trabalharem algumas horas do dia em pé. Em pé. E isso é possível. Eu, por exemplo, nas 7, 8 horas, enfim, depende que trabalho por dia, eu pelo menos 3, 4 horas estou a trabalhar de pé. Os funcionários da faculdade, assim também. E agora vamos mudar o mobiliário para ainda proporcionar mais essa intervenção. Portanto,
vamos ter este entendimento, que é insubstituível, 2, que há modelos que são mais exigentes, que têm a ver com o chamado ginásio, muito bem, se for possível. Há modelos em que tudo conta. Eu não costumo dizer que o nosso coração não tem olhos. Há só um sítio que às vezes tem olhos, mas eu não vou dizer aqui, quando a frequência cardíaca aumenta um pouco, mas esse modelo funciona, e um modelo ainda mais simples de interromper o comportamento sedentário. E, portanto, estamos perante um comportamento que é possível de ser alterado e que tem um grande impacto em toda a saúde, em todas as dimensões, percebendo, nomeadamente, aquilo que se teve conhecimento de uma forma mais eficaz há cerca de 15, 20 anos, é que aquilo que acontece no músculo tem impacto em todos os outros órgãos. Em todos os outros órgãos. E, portanto, não é tão somente um efetor, e naturalmente associando tudo isto ao prazer. E vou terminar porque eu partilhei esta experiência que eu tive em 1983, quando trabalhava num laboratório em que fizeram-me esta dimensão, colocaram-me nesta dimensão experimental, que foi fazer exercício e depois havia uma tabela, enfim, como é que eu me sentia. E nós sabemos que após algum desespero energético, sentimos algum sentido de bem-estar, de euforia, de bem-estar é mesmo o termo. E a minha resposta foi de euforia, de bem-estar. E depois eu fiz o mesmo protocolo de exercício, mas bloquearam-me com Naxolene, ou seja, os opiáceos que são sintetizados quando nos movimentamos, foram bloqueados. Não imaginam a sensação de desconforto que eu tive. Ou seja, é uma evidência bem explícita de que o desespero energético associado ao movimento traz-nos prazer. E o prazer que ajuda a estarmos a trabalhar melhor diariamente no nosso emprego, a estarmos a lidar diariamente com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, e, portanto, é também não só um elemento de saúde, mas é também, digamos, um comportamento determinante para aquilo que é a fruição da vida em todo o seu esplendor. Obrigada, Luís. Tocou todos os pontos que eu tinha aqui para ir fazendo mais questões. O Luís acabou por ir sempre evoluindo no seu discurso com todas as questões. Portanto, muito obrigada pelo seu contributo, pela participação e por tão abrangente explicação. Lourenço, agora passo para ti. Estamos na era da informação. Temos o desafio de passar a conhecimento, não é? E também desta tomada de consciência que tanto a Marta como o Luís falaram, e daqui depois passamos à ação, ou seja, promovermos algumas alterações para o nosso bem, e ainda aqui a médio, curto, médio ou a longo prazo, onde há também algumas diferenças. O que é que nos podes dizer sobre isso? Olá, boa tarde. É um prazer ouvir aqui a Marta e o Luís. Acabo por aprender sempre alguma coisa com eles. E antes de responder diretamente, queria aqui tocar num ponto que o Luís falou, da questão de nós passarmos muito tempo sentados e do facto disso impactar tanto o nosso bem-estar e a nossa saúde como fazer exercício no ginásio, por exemplo. E nós tivemos uma pequena conversa antes disto, nós conhecemos. E eu estava a ter a reunião sentado com eles. Mal eu ouvi isto, decidi levantar-me e tive o resto da reunião em pé. E é interessante porque nesse contexto específico, esta informação que eu recebi por parte do Luís, ou seja, ele trouxe à minha consciência esta questão do estar sentado e que é nocivo para a nossa saúde, gerou um comportamento automaticamente da minha parte. Portanto, eu respondi imediatamente a partir da informação que tinha recebido. No entanto, muitas vezes isto não funciona desta maneira, ou seja, nós informamos, nós dizemos às pessoas que fazer exercício é bom, que comer determinadas comidas é positivo para a saúde delas, todos nós, muitos de nós sabemos isto. E é muito interessante, que eu estava a falar também com a Marta antes de nós iniciarmos este painel, que nós falamos desta informação como conhecimento.
Mas, na verdade, muita da informação que nós passamos é uma informação que tem como objetivo motivar. Ou seja, se tu fizeres exercício, vais te sentir melhor. Isto é uma tentativa de motivar as pessoas a fazer exercício ou a comer melhor. Ou seja, nós muitas vezes olhamos para esta questão da informação como a pessoa está a ficar com mais literacia, a pessoa está a ficar com mais conhecimento, a pessoa vai fazer exercício mais facilmente porque está a adquirir conhecimento sobre isto. Mas na verdade não, nós estamos a tentar motivar a pessoa. E muitas vezes aquilo que se nota é, primeiro, este conhecimento não é suficiente para agir, mas também que falta de facto conhecimento para agir. Ou seja, eu quero comer de forma mais saudável. Eu quero fazer mais exercício, mas onde é que eu vou correr? Onde é que eu arranjo as comidas que são boas? Eu consigo ler a informação nutricional de um pacote quando vou ao supermercado ou quando vou ao sítio onde vou comprar a minha comida. E muitas vezes estas barreiras comportamentais que vão aparecendo são aquilo que de facto evita ou faz com que as pessoas não ajam. Portanto, informar é importante, informar tanto para motivar, como informar para evitar estas barreiras comportamentais que parecem pequenas, mas que podem ser determinantes para nós agirmos ou não agirmos. Outra questão também muito interessante, para além da informação e da motivação, são as pistas contextuais. Ou seja, e novamente nós estávamos a falar disto antes, vou a um jantar com amigos, vou a um jantar com familiares, vou a um almoço. É muito mais difícil resistir à tentação de comer quando a comida já está à minha frente, quando já a tenho disponível, quando todas as pessoas estão a beber uma cerveja, por exemplo, quando todas as pessoas estão a comer uma alheira. Pronto, não sei que exemplo dar aqui neste momento. Mas é muito mais difícil não agir ou tomar o comportamento adequado quando à nossa volta, o nosso contexto está cheio de pistas que nos urgem a agir de determinada maneira. Vou dar um exemplo também muito concreto. Nós falámos do sentar. Quando nós chegamos a esta sala, nós não tomamos a decisão ou consciente de nos sentarmos ou não. Nós vemos cadeiras, ou seja, a pista contextual que está disponível no nosso contexto, e nós sentamos. Isto acontece aqui, isto acontece nos nossos ambientes de trabalho, em muitos deles. Portanto, e eu aproveito esta nota e este exemplo para pegar neste ponto, que é, nós, enquanto decisores individuais, temos alguma responsabilidade sobre o nosso comportamento, até diria que temos 95% de responsabilidade sobre os nossos comportamentos. Mas nós, enquanto decisores grupais, enquanto pessoas que podem influenciar contextos, que podem influenciar locais de trabalho, que podem influenciar a disposição de cadeiras em conferências, por exemplo, o que tipo de comida que é disponibilizado nos nossos locais de trabalho, em cafetarias, em cafés, em locais onde crianças comem, por exemplo, também nas escolas e nas universidades, nós temos a responsabilidade de criar contextos que sejam mais propícios e mais propensos à realização de comportamentos adequados para a nossa saúde. Ou seja, esta vertente do contexto é muito, muito, muito relevante para aquilo que nós fazemos. E para vos dar este exemplo do sentar, todos nós nos sentamos, até nós que já percebemos já sabemos que isso é nocivo para nós. Para além disso, existe uma vertente muito grande de as pessoas que interagem com os indivíduos. Ou seja, a Marta, como nutricionista, nós falamos ou seja, ela faz recomendações de comportamentos alimentares. Portanto, come isto, come aquilo, ou não comas isto, e informa as pessoas daquilo que é suposto acontecer. Mas muitas vezes estas pessoas, estes nutricionistas, os médicos, pessoas que tentam promover também exercício físico e melhores decisões alimentares, não têm uma formação específica para saber como é que podem alterar comportamentos e influenciar comportamentos da forma mais eficaz possível. Nós, quando temos uma pessoa à nossa frente, existem vários exemplos, existe um autor que trabalha nisto, que é o Evans, nos determinantes de exercício físico e naquilo que são as razões mais eficazes para convencer alguém a de facto exercitar-se fisicamente. E aquilo que se vê, e nós estamos a falar da prevenção de cancro, por exemplo, mas aquilo que nós vemos, e nós queremos dizer muito às pessoas, façam exercício porque isso reduz a vossa probabilidade de desenvolver este tipo de doenças oncológicas, mas aquilo que nós vemos é que são razões e são crenças proximais, ou seja, se eu fizer exercício eu vou me sentir melhor hoje ou eu vou me sentir melhor amanhã,
são esse tipo de razões que são muito mais eficazes a precipitar comportamentos de exercício do que outro tipo de... ou tu daqui a 10 anos vais te sentir muito melhor ou tens uma probabilidade menor de experienciar este tipo de doenças. Portanto, isto é apenas um exemplo para ilustrar que a forma como nós comunicamos com as pessoas tem uma influência muito grande naquilo que são os seus comportamentos e que existe toda uma ciência do comportamento que estuda como é que nós devemos comunicar e como é que nós devemos estruturar os contextos para eles serem mais conducentes a estes comportamentos saudáveis e que muitas vezes isto não é falado e não é tocado e nós tendemos muito a ir para o lado da... Como é que eu ponho isto? Da responsabilidade individual. Ou seja, existe esta pessoa tem determinados comportamentos, esta pessoa precisa de muita força de vontade para comer melhor, para fazer mais exercício, e nós colocamos muito o ónus desta responsabilidade nas pessoas. E eu acredito que essa responsabilidade existe, mas existem muitos fatores, e o comportamento humano é demasiado complexo para nós o reduzirmos a esta responsabilidade individual que nós falamos. Mas pegando nisto e também numa perspectiva de vos tentar dar alguns exemplos e algumas estratégias possíveis de como é que nós próprios podemos ter hábitos mais saudáveis e podemos ter comportamentos mais saudáveis, nós falamos muito deste conceito de hábito, ou seja, nós queremos desenvolver hábitos saudáveis, seja de alimentação, seja de exercício, e nós muitas vezes equalizamos o conceito de hábito com o conceito de rotina, ou seja, na literatura científica um hábito e uma rotina são coisas diferentes. Uma rotina é algo que nós fazemos repetidamente e um hábito é algo que nós fazemos repetidamente sim, mas que tem um cariz automático, ou seja, é automático para nós sentarmos quando vemos uma cadeira. É automático. Nós não pensamos, não tomamos uma decisão consciente a maior parte das vezes sobre sentarmos ou não. No entanto, uma rotina, por exemplo, estar no trabalho e trabalhar, é uma rotina, mas não é um hábito, porque nós temos que decidir conscientemente, por exemplo, se eu faço contas no trabalho, isto implica um esforço cognitivo grande, se eu faço um relatório e estou a escrever, isto implica um esforço cognitivo grande. O conceito de hábito é que retira este esforço cognitivo da decisão. E aquilo que também fomos desafiados a falar e que também tocámos antes, é nesta questão da consciência. Ou seja, será que os comportamentos que eu estou a ter atualmente são conducentes a um melhor bem-estar, a uma melhor saúde a longo prazo? E a questão difícil destes hábitos é que aquilo que nós fazemos repetidamente e sem esforço cognitivo, muitas vezes se torna inconsciente. Portanto, existem muitas ações que nós tomamos no nosso dia-a-dia que muito provavelmente têm efeitos nocivos na nossa saúde, mas que nós não tomamos a decisão consciente de os tomar. E há um exemplo que eu acho muito interessante que é, de facto, o trabalho não é um hábito, é uma rotina, porque implica esforço consciente, mas a forma como nós nos deslocamos para o trabalho, muitas vezes é um hábito. Ou seja, eu vou sempre de carro, portanto eu acordo, eu rodo a chave do carro e eu decido, entre aspas, ir de carro. Ou eu decido ir de bicicleta, ou eu decido ir a pé. E este tipo de decisões, que muitas vezes não são tomadas conscientemente, podem ter, como o Luís estava a falar, um impacto muito grande na nossa vida. A própria forma como nós nos deslocamos, e eu costumo ir de bicicleta para o trabalho, e foi uma das melhores decisões que eu passei a tomar na minha vida. Este tipo de hábitos que nós temos que não são conducentes ao nosso bem-estar, aquilo que é um desafio que eu gostava de vos lançar e gostava de nos lançar a todos, é como é que nós conseguimos trazer estes hábitos que são quase inconscientes à consciência e decidir quais deles é que nós queremos manter ou não. E é esse o grande desafio. E para completar, e completando aqui na questão dos hábitos, porque aquilo que nós realmente queremos é quebrar e estar conscientes destes hábitos que podem não ser conducentes ao nosso bem-estar, e nós queremos criar novos hábitos que sejam, ou seja, nós queremos tomar decisões que sejam boas para a nossa saúde, idealmente sem esforço cognitivo, ou seja, como é que nós podemos tornar hábito aquilo que é bom para nós. E isto eu posso ir mais a fundo em estratégias específicas, não sei se é por aí que a Patrícia quer que eu vá ou não, portanto vou-lhe passar o microfone e ver qual é o próximo passo a tomar. O meu próximo passo, e porque isto não é de nós para vocês, mas sim convém que seja bilateral, é essa a riqueza da sessão, e porque não estamos aqui por nós, mas sim por todos os que nos podem ouvir e a quem vocês podem passar a mensagem,
E ia deixar, faltam 10 minutos para as 4h30, ou seja, para o tempo que nos deram, e eu gostava de dar prioridade à nossa assistência e saber se tinham alguma dúvida, alguma questão, algum exemplo que gostassem de partilhar connosco. Obrigado. Como é que te chamas já agora? Tatiana. Obrigado pela questão. Também tenho aqui alguma sorte de responder porque fui o último a falar, então com o efeito de recência é mais provável que vocês me façam perguntas a mim. Mas, primeira estratégia, portanto, para quebrar hábitos que vocês querem quebrar, primeira questão é fazer um inventário, ou seja, olhar para o vosso dia, para a vossa rotina e pensar, ok, eu hoje fiz isto pode não ser o melhor. Como é que se pode atuar nisto? Portanto, identificando quais é que são 2 comportamentos, portanto não vamos ir aqui a 20 ou 30, não queremos uma sobrecarga também muito elevada, é perceber o contexto. Portanto, eu neste contexto, o que é que eu estava a fazer antes disto? Ou seja, será que eu usualmente, quando tenho este comportamento, antes deste comportamento eu estou a fazer determinada coisa? Portanto, isto seria ou um hábito anterior ou uma pista que nos vai levar a tomar essa ação. E a primeira questão que vocês podem colocar é: será que eu consigo eliminar ou alterar este elemento que está aqui antes? Portanto, isso seria uma estratégia muito simples de fazer um inventário. Portanto, isto é a primeira questão, e tentar eliminar a pista comportamental que está antes desse comportamento. E o mesmo pode ser feito ao contrário, ou seja, se vocês quiserem desenvolver um hábito mais saudável, por exemplo, vocês podem já aproveitar determinadas rotinas que já têm, isto chama-se empilhar hábitos, quem inventou este nome, crédito para essa pessoa que eu não sei quem é, mas empilhar hábitos, portanto, depois de fazerem alguma coisa que fazem todos os dias, por exemplo, jantar, pode ser esse o exemplo, se quiserem fazer algo logo a seguir, podem tentar associar este novo hábito a um hábito anterior. E esse hábito anterior vai servir como pista comportamental para fazer o novo hábito. Isto é uma pequena estratégia. Depois, se quiserem mais, perguntem-me a seguir para também não estar aqui a retirar tempo das restantes pessoas. Mais questões? E é para? Para o professor Luís. Falou de que desde que somos jovens até a sermos mais séniores, não é, mais velhos, que devemos continuar sempre a fazer exercício, independentemente de começar, na altura que começamos, ou seja, mas eu gostava de saber se existe, para uma pessoa que fez exercício jovem, mas não foi de competição, nada disso, mas que seguiu a sua vida normal e que depois, na fase adulta, até negligenciou um bocadinho, deixou de fazer exercício, na altura, a partir dos 55 anos, 60 anos, esta pessoa, que tipo de exercício ela deve fazer? Eu estou a fazer essa questão porque recentemente numa conferência tive com o professor, agora estava a faltar o nome, ia dizer o Saclarides, mas foi outro, não interessa. E o que ele disse é que nós estamos, até utilizou uma frase que eu até me chocou um bocado, que é: nós estamos programados para morrer, ou seja, que ao fazermos muito exercício físico, cardio, libertamos radicais livres de oxigênio, ou seja, aumentamos o oxigênio também nos envelhece, pronto. E isso, pronto, eu já sabia disso, não é? Mas vejo que não podemos deixar de fazer exercício. Qual é que é a relação, ou seja, o que é que está aqui, assim, o que é um mito, o que é uma realidade? Porque ver cientistas a falar, não façam muito exercício, não se mexam muito, também me faz alguma confusão, por isso ponho aqui esta questão. Obrigada. Realmente há uma teoria associada às espécies reativas de oxigênio que parece identificar aquilo que poderá ser o envelhecimento celular. Ora bom, neste caso concreto, há componentes essenciais que, do meu ponto de vista, devem ser essencialmente consideradas, que têm a ver com... Nós, por exemplo, há 30 anos, na Faculdade de Medicina Humana, começámos a fazer trabalho com cargas adicionais, trabalho de força, que não tem um grande impacto cardiovascular, que não tem um grande impacto de dispêndio de oxigênio.
embora o dispêndio de oxigênio não seja um problema, atenção. Bom, mas deve ser um trabalho essencialmente centrado sobre a componente muscular e a componente óssea. Eu, na altura, também, quando foi a preparação desta sessão, embora ela esteja a ser um bocadinho diferente do que nós preparamos, eu referi que uma vez, nunca mais me esqueço esse dia, foram 2 dias, um senhor que usualmente frequentava o nosso espaço e foi operado a um glaucoma. E naturalmente que o médico lhe disse que durante 30 dias não podia fazer exercício, naturalmente porque tinha mais movimentos, mas ao 10º dia ele veio-nos tocar à porta a dizer que se sentia a definhar e que precisava, ele estava quase naquele ponto crítico de ficar dependente ou não. E depois repetiu-se essa circunstância. E, portanto, para ser objetivo relativamente à questão que foi colocada, é essencialmente um trabalho mais de natureza muscular, com impacto também na massa óssea. Embora a massa óssea pode-se preservá-la ao longo do tempo, é muito difícil aumentá-la. Mas preservar já é muito bom. E naturalmente depois há alguns detalhes, eu diria até muito específicos, de acordo com o princípio de Lanyon. O Lanyon fez uma coisa muito interessante, que depois tem impacto na prática profissional. Pegou nas asas de algumas aves e promovia estímulos. E depois o que é que acontece? Promovia o estímulo elétrico, mas a partir de determinada intensidade, a intensidade ia aumentando, mas a partir de determinada intensidade já não havia mais adaptação. Então o que é que ele fez? De uma forma brilhante. Ele alterou o ângulo de aplicação do estímulo. E o que é que significa? Começou a haver adaptação. Portanto, o que é que significa? Primeiro, repito, uma intervenção mais localizada, também com alguma dimensão cardiovascular, mas essencialmente preservando a massa muscular, preservando a massa óssea, que depois, mais tarde, pode ser essencialmente crítico, enfim, toda esta intervenção crítica para a prevenção das quedas. E portanto, uma intervenção que também tenha na prática que os ângulos de aplicação dos exercícios sejam diferentes, porque a partir de certa altura não é possível aumentar a intensidade. E qual é a estratégia? De acordo com o princípio de Lanyon, é alterar o ângulo de aplicação e, portanto, esperar-se que quer a adaptação do músculo, quer a adaptação do tecido ósseo, estar dependente da intensidade, também do volume, mas também da natureza da aplicação do exercício. E aí, inequivocamente, funciona bem. Enfim, podemos estar aqui a conversar mais tempo, mas funciona mesmo. Eu aproveito e acrescento. É verdade que pode haver essa pressão excessiva de espécies reativas de oxigênio que podem promover stress oxidativo, mas de facto tivemos também uma boa alimentação que consiga fornecer elementos antioxidantes para contrabalançar, e isto acaba por ser extremamente importante, e por isso é que a parte da nutrição e do exercício físico acaba por ter aqui. Estão aqui muito interligadas, quer na pessoa saudável, quer prevenir a doença oncológica, quer no doente, efetivamente. A própria contração das fibras musculares, o professor Luís não me vai deixar mentir, ou então vai corrigir-me, produz uma substância que é as miocinas, que acaba até por ativar umas células do sistema imunitário que permitem identificar mais facilmente células cancerígenas, que depois, por sua vez, permite eliminá-las mais facilmente. E isso, claramente, o professor... Miocina 16. Pronto, aqui mais pormenorizadamente, e portanto acho que aqui se consegue contrabalançar, e sem dúvida alguma esta parte do exercício físico, nutrição e todos os outros parâmetros são sem dúvida importantes aqui na prevenção. E para terminar, e a minha questão é também para a Marta, e da experiência profissional que tem, e pensando nos jovens adultos, que enfim, que tomam a iniciativa de ir a uma consulta de nutrição, pensando como a nutrição deve efetivamente ser, o que é que a Marta pode passar de mensagem
para convencer esse jovem adulto a mudar o seu estilo de vida a nível de alimentação? Ou seja, o que é que... Sim, tem um plano alimentar, mas o que é que eu, jovem adulto, ok, eu estou a cumpri-lo, qual é o impacto que eu posso ter para perceber que efetivamente eu estou a ir pelo caminho certo? O que é que eu devo, do que é que eu me devo aperceber? Certo. Então, em primeiro lugar, enquanto profissional, acho que é muito importante eu perceber qual é a motivação da pessoa para querer mudar o seu estilo de vida. Se eu consigo perceber se é porque tem história familiar, de Não doença... tem. Não tem nada. Não tem. Mas há de ter algum driver, nomeadamente garantir que tem energia para fazer a sua rotina, seja ir trabalhar com energia, conseguir concentrar-se melhor, seja conseguir estar num espaço social com menor ansiedade ou menos cansaço, otimizar o seu padrão de sono. Existem muitos fatores pelos quais as pessoas procuram uma consulta de nutrição e modificar a sua alimentação. E eu acho que perceber qual é esse driver de mudança que faz aquela pessoa chegar até à consulta e poder trabalhar e mostrar como é que a alimentação pode ajudar nesses vários aspectos, seja o cansaço, seja a depressão, mau sono, seja aumentar a sua concentração, aumentar o seu rendimento físico, porque também há já muita gente que procura só e bem, a consulta de nutrição também para aumentar o seu rendimento desportivo. Acho que, enquanto profissional, é perceber quem é que é a pessoa que está à frente, porque é que ela quer mudar e o que é que ela pode ganhar com aquela mudança, não o que é que eu acho que ela vai ganhar, o que é que ela quer ganhar. E eu acho que aí é o mais importante e assim consegue-se intervir de melhor forma e, portanto, é muito individual e tem mesmo que ser, desculpem, não é assim uma mensagem... E nessa lista, nessa resposta acabou por listar uma série de vantagens que podem ser percepcionadas por quem adota uma boa rotina, não é? E um bom estilo de vida. Certo. Ok, muito bem. Mais alguma questão? Aproveitem. Não? Esta menina tem uma questão? Boa tarde, peço desculpa. Para quem É para todos, é um bocadinho generalizada. Eu trabalho com jovens a nível competitivo no desporto e, para além de competir e serem jogadores, seja de alto rendimento ou não, eu gosto de pensar que trabalhamos com pessoas e, para além da execução ótima do gesto técnico e do alto rendimento, como é que eu, enquanto adulta, no mundo do jovem e das crianças, como é que eu consigo motivar os jovens e as crianças e os pais a alinhar nos hábitos, nos bons hábitos, na continuação da atividade física, na boa alimentação, de que maneira é que eu consigo dar o primeiro passo a dizer, pensa nisto, que se calhar, olha este exemplo, e influenciar as crianças e os jovens, miúdas principalmente, e os pais. Ok. Como é que te chamas já agora? Ana. É assim, eu não tenho experiência específica com jovens de alta competição. E aquilo que eu diria como princípio geral, e lá está, não tendo prática com esse grupo-alvo específico, aquilo que me parece é, primeiro, perceber quem é que toma as decisões. Portanto, se estás a falar de crianças, muitas das decisões podem ser ou delas ou dos pais. Portanto, tu trouxeste os pais à conversa, portanto é interessante ter já essa noção. Portanto, quem é que toma as decisões alimentares da criança? É a criança ou não é a criança? E aquilo que muitas vezes nós vemos, e dando outra ideia sobre hábitos, é que a maior parte das pessoas vai acabar por desistir de fazer hábitos que não gosta e vai manter hábitos que gosta. Portanto, como é que nós podemos tornar, até certo ponto, estas atividades, ou esta atividade da alimentação, como é que a podemos tornar um bocadinho mais prazerosa para as pessoas que a estão a fazer? Porque se nós chegarmos de uma perspectiva de tu tens que comer brócolos e as pessoas detestam brócolos, não vai ser sustentável a longo prazo. Portanto, como é que nós podemos incitar esta criatividade em tornar o hábito, que acaba por ser saudável e acaba por ter a vantagem competitiva que tu referes, como é que nós podemos tornar estes hábitos prazerosos para nós? E vou dar um exemplo específico do meu caso, que é, uma amiga minha sempre quis fazer mais exercício, mas nunca o conseguiu muito, e então nós criámos um grupo de caminhadas ao fim de semana, ao sábado, e então
o caminhar não era pelo caminhar, o exercício não era o exercício estava dentro de um contexto prazeroso, social, em que nós estávamos a caminhar e a andar e a reconectar uns com os outros. Portanto, como é que nós conseguimos quase que jogar com este prazer associado aos comportamentos saudáveis também para os tornar mais prováveis de acontecer e de serem sustentáveis a longo prazo, seria uma das recomendações que eu deixaria neste caso. Vamos lá ver. A questão que foi colocada, eu presumo que ainda é no âmbito da formação. Pronto. Eu gostaria de, e depois de ficar este entendimento, estamos ainda a falar de formação, mas essencialmente percebemos que podemos estar também num contexto de superação e de excelência. E presumo que as famílias, e neste caso a própria pessoa, o próprio adolescente, que se assim for, estão perante desafios de natureza social que vão ser, aliás, que são insubstituíveis para a sua experiência na vida. E que naturalmente têm impacto nas decisões do dia-a-dia, que tem impacto na determinação que é preciso ter em algumas atividades desportivas para se levantar às 5 da manhã, para às 6 da manhã estarem a treinar, não sei se é o caso, seja o que for, mas eu gostaria de recolocar este assunto num contexto diferente, ou seja, fora da nutrição e fora do próprio exercício físico e recentrá-lo no conceito da excelência, no conceito da superação como o pianista. E que naturalmente o desporto ou a atividade física, seja o que for, é um meio para uma formação intelectual e para uma formação social, que são experiências que jamais aquele homem, aquele rapaz ou aquela rapariga poderão vir a esquecer e que terão, sem dúvida, influência na sua atividade profissional e que terão, sem dúvida, influência em toda a sua vida. Porque são momentos de tomadas de decisão, algumas simples, outras mais difíceis, são fases em que existem doses de retribuição e de prazer, porque as coisas correram bem, são momentos também que o contrário também vai acontecer, e lidar e atenuar ou ativar estas circunstâncias, para mim é muito mais importante do que, naturalmente, aquela decisão que tem que se alimentar bem e a mãe tem que estar com atenção, o pai, o próprio adolescente, a criar circunstâncias de autonomia, de aprendizagem e depois, numa última circunstância, de autonomia. E portanto, por isso, quando colocou a questão, que me pareceu uma questão que tem a ver como é que eu posso ter uma motivação intrínseca para continuar a estar envolvida num processo desta natureza, penso essencialmente que está a criar oportunidades que podem ser determinantes para a autonomia, para a capacidade de perceber o mundo, porque o conhecimento, deixa-vos dizer, e porque são oportunidades também próprias do conhecimento, porque esse jovem, se calhar, vai querer saber muito mais sobre nutrição do que o jovem que não está nesta circunstância. O jovem que está nessa circunstância vai ter que querer conhecer muitas mais outras atividades, como, por exemplo, se é preciso suplementação, se não é preciso. Hoje está na moda esta circunstância e muitas outras. E, portanto, o conhecimento hoje tem que ser percebido como algo que possibilita às pessoas a perceber melhor o mundo. O conhecimento hoje é algo que é determinante para nós percebermos melhor a sociedade. O conhecimento hoje é importante para nós conhecermos melhor a nossa profissão. O conhecimento hoje é necessário para os atos mais individualizados. Portanto, tenha essa força que eu vejo nos seus olhos que tem, de estar a influenciar pessoas,
de estar a influenciar pessoas que podem vir a ser profissionais com alguma diferenciação. E essa pode ser a sua missão. Pronto, posso só concluir, mas depois destas palavras marcantes. Assim, a perspectiva que eu tenho mais no contexto da obesidade infantil e onde estão, na verdade, feitos mais estudos neste contexto de como motivar crianças, etc. Se ainda não têm autonomia, aquilo que a literatura tem vindo a demonstrar é que sem envolver a família, de facto, não se consegue intervir. É a família que faz as compras, é a família que prepara as refeições e muitas vezes, às vezes, sessões conjuntas com as crianças ou jovens, não sei de que idade são, juntamente com as famílias, as próprias crianças poderem, se calhar, demonstrarem, também poderem partilhar qual é a importância que vêem nestes hábitos junto da sua família e criarem, se calhar, workshops, estratégias para otimizar alguma dinâmica em casa. Não sei, podem ser algumas sugestões, mas sem dúvida nenhuma, se ainda não têm autonomia, a parte da família é extremamente importante. É o contexto, como falávamos aqui no início. Bom, volto a agradecer quem ficou e quem esteve também já não está por terem participado nesta sessão e pela vossa participação ativa e que levem também bons exemplos para casa e para junto dos vossos familiares e amigos, porque é na criação deste networking que nós de facto vamos criando aqui alguma alteração e para um mundo melhor. Nós estamos num evento de sustentabilidade e temos que pensar também que não há sustentabilidade sem saúde e não há saúde sem sustentabilidade. Portanto, estamos aqui com todos os eixos que nos levam a transformar no mundo melhor, se não for para nós, para aqueles que deixamos cá. Lourenço, Marta e Luís, obrigada também pela vossa riquíssima participação. Eu espero que tenhamos próximos capítulos, está bem? E que não fiquemos por aqui, portanto vamos tratar deles. Obrigada a todos e bom resto de domingo. Obrigada.